E agora a gente volta a conversar com o psiquiatra Estácio Amaro. Setembro Amarelo é o mês de prevenção e combate ao suicídio. É o assunto de hoje por aqui no Mulher Demais. Chegaram alguns relatos através do nosso WhatsApp. Reforço que você também pode mandar o seu, tá? No 991050400. Acompanhe em tela aqui junto comigo no MD. Vamos ver. Como a gente prometeu, né, não estamos identificando os nossos telespectadores porque realmente é um tema muito delicado, né, mas importante falar também. Falar sobre o tema ajuda muito as pessoas. Há 3 dias, a minha amiga perdeu o irmão para a depressão. Lembra que no bloco anterior eu falei que é mais comum do que a gente imagina, infelizmente, né, doutor? Sim. Nesse caso aí, a gente está vendo que é uma pessoa de fora, olhando para a realidade de uma família. Qual é a missão dessa amiga a partir de agora? Ela pode ajudar de alguma forma a acolher essa moça, né, que perdeu o irmão de alguma forma? É bem importante a gente cuidar dos cuidadores, né, dos familiares também. Porque quando existe depressão, quando existe algum outro transtorno mental, quando existe esse sofrimento, é muito comum que as pessoas, né, que convivem com essa pessoa, que tem um afeto, terminem adoecendo também. Entendi. Mesmo que não seja um quadro de transtorno mental, uma depressão, mas fica muito mal. Então, essa pessoa vai precisar ser acolhida, né, né, vem a questão do luto, que a gente sabe que acontece, a gente, como você disse no bloco anterior, a tristeza faz parte, né, é uma das emoções que a gente sente. O problema é quando ela está em excesso, quando ela é patológica. E se isso acontecer, é importantíssimo buscar ajuda. Sem dúvida, né? Uma pergunta muito comum também é o que fazer se algum parente, algum amigo, alguma pessoa que eu conheço diz que vai se suicidar? Faz esse tipo até de ameaça, né? Vou me suicidar, o que é que a gente precisa fazer a partir de então? Porque antigamente eu lembro que a pessoa dizia assim, se a pessoa disse é porque não vai fazer. Não é bem assim, não é? Pode sim acontecer e chegar às vias de fato. Então, como ajudar alguém que pretende, sinalizou, verbalizou isso, doutor? Essa pergunta é bem interessante porque às vezes é muito difícil quando a pessoa não aceita ajuda. Sim. Né? Então, a primeira coisa é a gente tentar convencer aquela pessoa de que aquele sofrimento não é dele, é de uma doença e que para isso, como qualquer doença, precisa da ajuda médica e no caso da psicologia também. Provavelmente é importante fazer os dois acompanhamentos. Então, como perceber e quando perceber que a pessoa está em risco, porque verbalizou, ou mesmo não, você pode olhar sinais de que a pessoa no isolamento, algumas falas muito negativas. Sim. Então, se você percebe isso, é como ajudar. Primeiro, dando apoio, né, mostrando-se que está ali, está do lado, e não menosprezar o sofrimento. Não achar que, se diz que ia se suicidar é só para chamar atenção. Pode ser até que seja para chamar atenção, mas são poucos os casos que é só para chamar atenção. Não é regra, né? Não tem como saber, né? E quando realmente fala e que a gente escuta que a pessoa não aceita ajuda, tem que levar para um atendimento, né, hospitalar, porque a gente não pode perder uma vida. É uma emergência na psiquiatria que a gente tem. Sem dúvida, né? Aquela telinha que eu prometi com esses sinais de alerta, a gente vai colocar agora para você acompanhar aqui junto comigo, tá? Sinais de alerta, então, tristeza excessiva, como o doutor já mencionou, alterações muito repentinas de comportamento, mudanças extremas na rotina, queda de produtividade nos estudos, no trabalho, a falta de interesse pelo próprio bem-estar, ameaça verbal, né, como a gente comentou agora, de suicídio, comportamentos de fechamento, então a pessoa se retraindo, se isolando, comportamentos irresponsáveis e perigosos, sinais de alerta que valem para quem tem pensamentos suicidas e para quem está por perto também, né? Então, fica aí essa tela para você entender melhor esse assunto e essas informações são do CVV, tá? Vamos acompanhar em tela mais um relato aqui junto comigo no 991050400. A nossa telespectadora ou telespectador, né, diz que faz tratamento há 5 anos, já teve tempos horríveis, hoje já é mais tranquilo, porém cansa ter que falar sobre isso porque ninguém acredita. Eu simplesmente aprendi a me controlar sozinha, porque as pessoas dizem que é falta de Deus. A maioria das vezes é da própria família que vem esse julgamento. Olha, que relato importante a gente trazer aqui para o Mulher Demais,
Porque certamente não é a única pessoa que passa por isso, né, doutor? Então, falar sobre esse assunto, afastar o preconceito, o julgamento e trazer informações é fundamental. Não é frescura, como muita gente diz, né? Então, 5 anos de batalha, porque não deixa de ser uma batalha, né? É uma batalha e uma batalha muito árdua, muito difícil, porque muitas pessoas, até familiares, que se preocupam, têm carinho, mas não querem ver a pessoa em sofrimento e fica dizendo, sai dessa, é só você ter força de vontade que consegue sair, ou então, deixa de moleza, vamos fazer tal coisa, e a pessoa não consegue, Sim. por causa da doença. Então, acolher é a palavra que eu acho que é mais interessante nesse momento. Acolhe aquela pessoa que está em sofrimento, para que ela não se sinta alguém que escolheu ter uma doença. Eu espero que as pessoas não escolham ter uma doença tão grave como a depressão para sofrer, que é uma coisa que ocorre no próprio organismo, né? A questão de neurotransmissores, da química cerebral, que tem alterações que levam à depressão. Pois é, e como é que funciona esse tratamento, né? Já que a gente falou sobre sinais de alerta, sobre a importância desse diagnóstico, a importância do acolhimento, mas o tratamento, a partir de então, diagnosticada uma pessoa com depressão, o que é que tem que ser feito para que esse sofrimento seja retirado da vida dessa pessoa, ao menos minimizado, se for possível, né? A vantagem, assim, algumas pessoas têm preconceito com medicamentos da psiquiatria, os psicotrópicos, mas a pessoa precisa usar em algum momento. Por exemplo, para a depressão existem os antidepressivos e vai tirar aquela pessoa daquele quadro. Então você não está pensando, está usando um medicamento que vai fazer mal, ao contrário, um medicamento que pode inclusive salvar a sua vida ou a vida de quem acompanha essa pessoa. Sem dúvida. Eu vou deixar aqui alguns contatos, tá? Importantes para você que está acompanhando o Mulher Demais. Tem o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, CVV 188. Através desse canal, a ligação é gratuita, você pode entrar em contato e ter ajuda especializada. Tem também o contato do SAMU 192, que faz esse atendimento, esse acolhimento também. E falando em contato, o Instagram do nosso especialista, o @EstácioAmaro. É isso assim, né? Sim, sim. @EstácioAmaro no Instagram. Então, obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigado, Bruno. Até breve. Bom dia para todos. Bom dia para você também.